criminalização da pobreza e a criminalização dos movimentos sociais não são fenômenos recentes ou novos. Ao contrário, são indissociáveis do processo histórico do desenvolvimento do capitalismo e do Estado para a manutenção da exploração e da dominação das situações das classes dominantes sobre os trabalhadores. Constituem, assim, mecanismos históricos de controle das diferentes expressões da questão social e das manifestações e resistências populares a elas. As bases ideológicas, uma das bases ideológicas que marcaram, a relação entre criminalidade da pobreza e a consideração dos pobres, nossa, está muito escuro ainda, falava que esse processo da penalização e da criminalização são constitutivos do desenvolvimento histórico do capitalismo, e da expressão no campo do Estado da dominação e opressão de classe. Uma das bases ideológicas que sedimentaram o discurso entre uma relação natural entre criminalidade e pobreza e de considerar os pobres como as chamadas classes perigosas, citou-se em determinadas teorias científicas, como as teorias racistas e o eugenismo. Essas teorias, cujo apogeu se deu na Europa da segunda metade do século XIX, defendiam, por exemplo, que as coerções impostas aos negros eram justificadas por estes terem uma índole preguiçosa e negligente. Nessa esteira, o eugenismo combatia também as misturas raciais por produzirem seres inferiores moralmente e fisicamente e, portanto, potencialmente perigosos. Essas teorias também proclamavam a esterilização dos pobres não inseridos no mercado de trabalho, isso para não serem gerados sujeitos naturalmente ociosos e preguiçosos. O que essas teorias proclamavam era a naturalização da relação entre pobreza e criminalidade, na qual todo pobre é criminoso e vice-versa. No Brasil, essas teorias também constituíram o solo ideológico para a associação entre criminalidade e pobreza e a formação, a partir deste binômio, das chamadas classes perigosas. Segundo a psicóloga Cecília Coimbra, uma das presidentes do grupo Tortura Nunca Mais, desde o final do século XIX, as elites brasileiras defendiam que, dependendo de uma certa natureza, como pobre, negro, semi-alfabetizado, morador de periferia, etc., o indivíduo poderia desenvolver atos perigosos e entrar para a criminalidade. Para Coimbra, a pobreza, assim, foi associada a uma visão moralizante em que os pobres dignos seriam os que trabalhavam, que tinham uma família unida, que observavam os costumes religiosos, e os pobres considerados viciosos, entre aspas, eram os que, por não terem religião, por não pertencerem ao mundo do trabalho e viverem no ócio, seriam portadores de delinquência, seriam maus pais, vadios e, portanto, criminosos. O conjunto dessas teorias serviram de base para a construção de ações públicas segregacionistas do espaço urbano, em que os territórios habitados por pobres e negros precisariam ser erradicados para longe da visibilidade urbana e civilizada. Condição esta para a garantia da ordem social, da segurança e da salubridade. Qual o objetivo dessas construções ideológicas que deram a direção para essas ações públicas segregacionistas? O objetivo era associar pobreza à criminalidade, a transformar a questão social numa questão individual, moral e criminal,
criminalizar a visibilidade pública e política das expressões da questão social e dos sujeitos, individuais e coletivos, que reivindicam e ou defendem direitos, ou que confrontam a ordem hegemônica capitalista. Mas se esses mecanismos são constitutivos dos processos de desenvolvimento do capitalismo, e em particular da formação social brasileira, e das regulações políticas estatais, é nas expressões contemporâneas da crise do capital e do conjunto das ofensivas em curso para a retomada da sua expansão, que temos a intensificação da criminalização social, como a penalização dos pobres, da chamada força de trabalho excedente, dos sobrantes, ou como Marx definiu no Capital, como população, o exército industrial de reserva, a superpopulação relativa, bem como a criminalização de suas resistências coletivas e de protesto. Sabemos que desde o último terço do século XX, para responder à sua crise estrutural, expressa na queda da taxa de lucros, o capital se voltou para as ofensivas da chamada reestruturação dos processos de trabalho, que Haber denominou de acumulação flexível, e pela imposição do projeto neoliberal e seu decorrente receituário de contras-reformas no âmbito do Estado. Ofensivas que entram em voga nas diversas economias mundiais a partir da década de 1970 do século XX e no Brasil, mais precisamente, a partir da década de 1990. Destacamos, no âmbito das mudanças na esfera produtiva, a precarização das condições e relações de trabalho, que tem na flexibilização da contratação, do uso, da dispensa, da força de trabalho, no trabalho informal e no desemprego estrutural, suas faces mais expressivas. Como evidencia José Paulo Neto, a ordem do capital de hoje é a ordem do desemprego e da informalidade. Ao que tange as políticas de ajustes neoliberais, destacamos as contrarreformas implementadas na área social, cujo foco é a redução dos recursos orçamentários que compõem o chamado Fundo Público para as Políticas Sociais e o fortalecimento da expansão das relações contratuais mercantis na sua oferta, que foi largamente já tratado na mesa de hoje. A resultante deste processo, ainda segundo José Paulo Neto, é o exaurimento das possibilidades civilizatórias da ordem do capital. Esta ordem só tem a oferecer contemporaneamente soluções barbarizantes para a vida social. É neste contexto que medidas punitivas e repressivas estatais vêm assumindo uma crescente e contínua predominância na administração da crise e, portanto, na administração das desigualdades sociais, bem como das resistências que a elas são realizadas pelos trabalhadores. A repressão vem se tornando um estado de guerra permanente, dirigido aos pobres, aos desempregados estruturais, aos trabalhadores informais, aos sobrantes. Medidas punitivas e repressivas que se situam basicamente em duas frentes de ação. A primeira é o encarceramento em massa da população. Como evidencia Luvacan, em todas as economias mundiais se opera a expansão do sistema prisional, o aumento da contratação... O aumento da contratação de agentes policiais pelo Estado, bem como a constituição de uma política criminal pautada no discurso da tolerância zero, que é punir com rigor os pequenos desvios. O encarceramento cresceu em todas as economias mundiais. No conjunto dos países desenvolvidos, foi da ordem de 45% nos últimos 15 anos. Segundo estudos
por exemplo, de Pavarini, é possível arriscar que a cada ano entre 30 a 50 milhões de pessoas experimentam uma experiência detentiva no mundo. O Brasil é, atualmente, o terceiro país do mundo que mais encarcera, havendo entre 2009 a 2011 um crescimento de 417% da população encarcerada. O que se tem evidenciado não é o aprisionamento de criminosos violentos, mas as camadas pauperizadas da classe trabalhadora, dos desempregados, dos jovens. Segundo dados do Sistema Integrado de Informação Penitenciária, o Infopem, os jovens representam 54,8% da população carcerária brasileira. Em sua maioria, os atos ilícitos cometidos são as ofensivas ao patrimônio ou relacionados a drogas e foram cometidos por jovens entre 18 a 21 anos. A segunda frente de ação punitiva, repressiva, criminal se concentra no extermínio, executado ou não em nome da lei. No Brasil, por exemplo, entre 1979 e 2008, morreram violentamente quase 1 milhão de pessoas. E as vítimas são sempre jovens negros, moradores de periferia e das áreas metropolitanas dos centros urbanos. Segundo o mapa do encarceramento, os jovens do Brasil, de 2015, os homicídios são hoje a principal causa de morte dos jovens de 15 a 29 anos e atingem especialmente os jovens com uma cor específica, com uma classe específica, que moram no território específico. Essas violências, o encarceramento, o extermínio, também encontram no discurso popular do medo do outro o clamor pelo recrudescimento do controle punitivo e pela acentuação das ações de violência. O medo do outro leva a conceber a pobreza como ameaça e a impregnar esses sentimentos com conteúdos racistas, xenófobos, violentos, repressivos e autoritários, como a defesa da política da tolerância zero, da redução da idade penal, do disciplinamento social mediante o gatilho fácil, das torturas em cárceres e delegacias, das batidas e detenções arbitrárias e da militarização dos territórios. Eu vou tratar adiante. Uma terceira ação que podemos identificar nessa intensificação da onda repressiva para conter a crise, que foge da questão da penalização dos pobres e da sua criminalização, refere-se à intensificação do aparato repressivo estatal em relação à criminalização das organizações, das lutas dos trabalhadores. Mas neste contexto de crise do capital e de suas ofensivas, há alguma novidade no processo de criminalização dos movimentos sociais? Há alguma novidade no processo de criminalização das formas de protesto e de luta? Se compreendermos a criminalização como as formas de violência direta, como o uso da força bruta, ameaças e perseguições aos movimentos e suas lideranças, como assassinatos, ameaças de morte, intimidações, despejos, etc., não há muita novidade. Isso é presente na história brasileira desde o início do século XX, especialmente em cima da organização dos trabalhadores pela via sindical. O uso ostensivo da força policial militar é recorrente para ações em favelas, territórios indígenas e nas manifestações de protestos de rua, como, por exemplo, as de junho de 2013. Também é digno de nota as ações violentas utilizadas contra os moradores da ocupação do Pinheirinho,
no município de São José dos Campos, em São Paulo, em 2004. Uma ação violenta da polícia em cima das famílias que ocupavam uma área pertencente a um empresário condenado pela justiça com crimes no sistema financeiro e que, em 2011, atendendo ao mandato judicial expedido pela Justiça Estadual de São Paulo, de reintegração de posse, 1.200 famílias, quase 600 mil pessoas, foram retiradas do local com o uso da força do batalhão de choque. Certamente, Leonardo terá outros exemplos aqui em Belo Horizonte para elucidar para a gente nessa direção. Mas a criminalização não só vem se dando, se caracterizando por este tipo de violência, mas também é identificada, segundo o sociólogo e professor da Universidade Nacional de Brasília, Sérgio Sauer, nas ações de diferentes aparelhos do Estado, como o Parlamento, o Judiciário, o Ministério Público, que, utilizando instrumentos legais, conferem caráter de crime às ações e às organizações dos movimentos e de suas lideranças. Ao transpor o conflito e as lutas para as arenas judiciais, o instrumento mormente usado para criminalizá-las é a da garantia legal do direito de propriedade. Nessas arenas, o Poder Judiciário exerce uma das suas principais funções, que é a de se constituir um instrumento de legitimação do exercício do poder coercitivo do Estado, utilizando-o para criminalizar e deslegitimar a luta e os movimentos sociais dos trabalhadores. E é importante assinalar que a associação entre pobreza e criminalidade também está aqui, uma vez que quem compõe os movimentos, como o Sem Terra, o Sem Teto, são na maioria negros, pobres, então é muito fácil taxar suas ações como ações criminosas. Assim, criminalizar não significa mais só utilizar a força policial para reprimir manifestações ou tratar como caso de polícia qualquer tipo de conflitividade social, mas é transformar uma determinada ação em um ato criminoso, pela utilização de mecanismos legais. Ou seja, o que essas ações evidenciam é uma substituição, ainda que não exclusiva, das ações violentas por mecanismos mais sofisticados de repressão. A criminalização do movimento dos trabalhadores sem terra, do MST, é um exemplo nessa direção. É digno de relembrarmos as tentativas judiciais do Conselho de Promotores do Rio Grande do Sul, em 2008, voltadas para criminalizar as atividades do movimento, como a proibição de suas marchas e de impedir a sua existência sob o argumento de ser uma organização terrorista. E por falar em terrorismo, é neste contexto que se situa a aprovação da lei antiterrorismo pelo Executivo Federal em março deste ano. Esta lei emerge num contexto de retomada das grandes mobilizações de massas no Brasil. Exemplo das jornadas de junho de 2013, da criação de vários comitês populares da Copa, da expectativa da realização das Olimpíadas no estado do Rio de Janeiro, das lutas e das resistências indígenas, dos movimentos urbanos, em particular os de luta pela moradia, pela ascensão das greves, que é um fato notório desde 2008, e pelas ocupações escolares que se iniciam no final do ano passado. É importante observar que não se enquadra na lei antiterrorista aprovada a conduta individual ou coletiva de movimentos sociais, como de classe ou de categoria profissional, com objetivos de defesa de direitos. No entanto, segundo
Adriano Pilati, as práticas definidas como terroristas possibilitam uma larga margem de subjetividade à autoridade policial, ao Ministério Público e ao juiz, uma vez que serão eles que dirão se o ato foi cometido com um propósito social ou reivindicativo, que nesse caso caberá ser punido pelo Código Penal, ou se foi cometido com um propósito terrorista. Então, mesmo com a ressalva, mesmo com o veto da presidente Dilma, da presidente Dilma a esses artigos da lei antiterrorista, ela não impede a criminalização dos movimentos, porque o julgamento sempre dependerá do filtro ideológico desses atores jurídicos, muitos dos quais veem na atuação dos movimentos sociais uma permanente ofensiva à Lei de Segurança Nacional. Pensemos, por exemplo, na ocupação das escolas, né? Essa novidade boa em meio a esse caos desértico que está aí na conjuntura nacional de hoje. A lei antiterrorista estende o leque de condutas passíveis de serem consideradas terroristas, como a de apoderar com violência do controle parcial, de modo temporário, de escolas ou instalações públicas. Perceberam? Assim, ação individual ou coletiva, de depredação de ônibus ou de forçar portões e empurrar segurança para ocupar uma escola ou repartição pública, poderá ter uma pena mínima de 12 anos de prisão e ser considerado um ato terrorista. Bom, entremos agora para o segundo tópico, porque o tempo corre. Vamos agora particularizar alguns elementos, né, das ofensivas do processo de acumulação capitalista, que eu me referia no início da minha fala, e do binômio criminalização-penalização nas cidades e na política urbana. No contexto das ofensivas do capital sob a égide das políticas neoliberais, está a discussão do papel das cidades, em que essas são transformadas num grande mercado, ou seja, passam a ser consideradas polos centrais para a atração de investimentos para a valorização do capital. É isso que está por trás dos manuais do chamado planejamento estratégico, como nos explica Carlos Weiler. Os planos estratégicos constituem uma nova forma de gestão, definidos por Harvey como de empresariamento urbano, em que as cidades passam a ser geridas e consumidas como mercadorias. Essa ideologia da cidade vendável é particularmente presente na conjuntura dos mega-eventos esportivos, como o da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas em 2016. Para a realização das Olimpíadas, por exemplo, o Rio de Janeiro se tornou uma cidade em que o poder público garantiu a valorização do capital por meio de legislações de isenções e favores fiscais e urbanísticos. É neste contexto que vem se configurando a prática da criminalização dos moradores que habitam áreas estratégicas para a valorização do capital. Ações que têm nas remoções forçadas a sua principal característica. Remoções forçadas de moradores que habitam áreas que receberam investimentos ou equipamentos e projetos de mobilidade nas cidades que foram anfitriãs da Copa. Vejam, o caráter abusivo e arbitrário dessas remoções é evidenciado na chegada repentina de equipes de demolição, sem qualquer aviso prévio para que os moradores providenciem outra moradia ou a retirada adequada dos seus pertences. Pelo emprego de táticas violentas e intimidantes, como o acionamento da polícia militar contra os moradores resistentes. Pela retirada dos moradores sem o recebimento de habitação alternativa e ou indenização justa.
e pela realização de remoções com base em justificativas contestáveis, como as de definições de áreas de risco. Segundo a própria Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, entre 2009 e o início de 2014, 21 mil famílias foram removidas. Imaginem, de uma hora, vocês receberam uma notícia de uma hora para outra que você tem que largar a sua casa, que você duramente construiu e que você não sabe para onde vai. Tem vários vídeos no YouTube, né, dessa mídia alternativa, muitos publicados pelos moradores do Complexo do Alemão, que retratam a fala das famílias que passaram por isso, e é de uma dor indigna a gente ver. Adiciona-se a criminalização dos moradores pelas ações de remoção, por estar em áreas de valorização. Adiciona-se a essa ação uma nova escalada da criminalização, que são as chamadas, a partir de 2008, a criação das chamadas Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. As UPPs promovem uma regulação armada dos territórios estratégicos para a realização deste modelo empresarial de cidade, impulsionado principalmente pelos mega-eventos, reatualizando tanto a vocação secular do Estado brasileiro para tratar a questão social como caso de polícia, quanto as bases ideológicas das teorias racistas e eugênicas que associavam desde a sua origem aos que vivem em periferias, aos pobres e aos negros como criminosos. Como nos esclarece o conjunto de reflexões contidas num belo livro chamado Até o Último Homem, organizado pelos professores Felipe Brito e Pedro Oliveira, publicado em 2013 pela editora Boitempo, vale a leitura de vocês, é muito interessante o conjunto de artigos que são contidos neste livro. A militarização dos bairros carentes implicam em dois fenômenos associados. O primeiro é naturalizar a associação entre pobreza e delito, por meio da consideração dos habitantes destes bairros como classes perigosas, rotulando seus núcleos habitacionais como mera fonte de delito, o que abre as portas à possibilidade de que, em nome da conservação da ordem social, sejam instituídas zonas despojadas de direito, ou estados de exceção, onde prima uma pura lógica de ação policial. Uma segunda característica que compõe esse universo da implementação das chamadas UPPs é a substituição das políticas públicas para o combate à desigualdade pela política da repressão. O debate das políticas públicas é substituído pelo debate da segurança. Para vocês terem ideia, o dispêndio da União por segurança pública cresceu 202% entre 2003 e 2009, enquanto as despesas do Estado e dos estados do Distrito Federal no mesmo período aumentaram 96%. O governo do Rio gastou 7 bilhões para a segurança pública em 2014, número 14 vezes maior do que o destinado para políticas de assistência social no mesmo ano. No município, o orçamento da assistência social não chega a 3%. A criminalização da pobreza é também transposta para a criminalização da luta em si. A instalação das UPPs é também acompanhada da repressão àqueles moradores que, individual ou coletivamente, realizam denúncias sobre a violação dos direitos produzidos pelos agentes policiais. Coletivos que trabalham com mídia comunitária, seja rádio ou jornal, movimentos sociais de favelas, com atuação consolidada no campo da defesa dos direitos humanos, sofrem repressão e intimidação diários.
Neste cenário de controle e opressão, quando, a partir de junho de 2013, as manifestações se ampliaram em todo o país, a repressão aos atos e protestos de moradores de favelas se intensificaram, especialmente onde existiam UBPs. Mas essa mesma cidade que é disputada pelo mercado, que é hegemonizada pelos interesses mercantis, é também disputada pelas lutas, pelas organizações das classes subalternas. É também disputada por nós. Entro agora no terceiro e último tópico, já acelerando, porque eu já estou com o tempo quase findado, que são as lutas e os desafios postos para o serviço social pelo direito à cidade neste contexto. Amparo aqui na sistematização realizada pela professora Evelyn Farage, contido na coletânea Serviço Social e Movimentos Sociais, que formas significativas de resistência por meio de organizações e movimentos sociais foram criadas, especialmente desde a década de 80, em torno da chamada reforma urbana. Como a Constituição, em 1985, do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, primeiro movimento de âmbito nacional relativo ao direito à cidade, que teve papel fundamental na instituição, na Carta de 88, de um capítulo sobre a política urbana. O Fórum Nacional de Reforma Urbana, criado em 1987, que reúne diferentes movimentos de âmbito nacional, inclusive o movimento que a organização do Leonardo compõe, que ele pode depois tratar disso com mais pormenor, e entidades como o caso do Cefes, nosso conselho, e teve também uma atuação fundamental para a promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001. Ao lado do fórum destes movimentos, também temos a constituição dos comitês populares da Copa, e no Rio, que ganhou o nome de Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, que se articulam na ANCOP, Associação Nacional dos Comitês Populares da Copa, que reúne aproximadamente 12 comitês de cidades que sediaram a Copa do Mundo. Essa organização vem realizando um importante trabalho denunciando os efeitos da mercantilização das cidades para receber os mega-eventos esportivos. Entre as muitas ações realizadas, destacam-se o dossiê Mega-eventos e violações de direitos humanos no Brasil e a campanha Copa para Quem? Temos organizações e movimentos que possuem uma amplitude organizativa de âmbito nacional e que atuam mais pela ação direta, ou seja, pela ocupação de terrenos e prédios ociosos, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e o Movimento de Luta Popular. Também temos pequenas e médias organizações espalhadas por todo o Brasil, que possuem como bandeira de luta alguma expressão de reivindicação de política relativa ao âmbito urbano, seja saúde, cultura, habitação, meio ambiente, entre outros. Destaque-se aqui, por exemplo, o movimento Passe Livre, que foi um dos grandes protagonistas das manifestações de junho de 2013, que tem sua base de organização junto, principalmente, ao público estudantil. Organizações e coletivos locais de favelas, algumas ligadas a ONGs, pastorais de favelas e outras autônomas, que fazem importantes enfrentamentos diários contra as arbitrariedades do poder público, como o fechamento de equipamentos públicos e a ação violenta do Estado através da força policial. É neste contexto, pautado pelos interesses da cidade mercantil e da disputa por uma outra lógica de cidade, que nós temos que refletir como tornar possível a manutenção da direção social do nosso fazer profissional posta pelo nosso projeto ético-político. Alguns elementos que nos possibilitam traçar perspectivas nessa direção estão presentes já há algum tempo no acúmulo da nossa produção teórica e nos posicionamentos das nossas entidades. Cito alguns.
Necessário combate a uma visão fragmentada das desigualdades que se expressam no urbano. A moradia, saúde, saneamento, transporte, etc. E a defesa de seu tratamento integral no campo do direito e das políticas. Rompimento com uma visão moralizante e individualizante das expressões das desigualdades sociais, e não compactuar com as ações arbitrárias como as de remoção e de intervenções forçadas. Intensificar a luta pela não subordinação do trabalho técnico-social aos interesses econômicos. A definição sobre o fazer profissional é a ação privativa do serviço social, e este não se restringe aos limites e às demandas das políticas sociais, como a nossa competência profissional não é sinônimo de saber lidar com o manejo de recursos escassos. Contribuir com a solidariedade às vítimas imediatas desses processos de criminalização, pois lidamos diretamente com sujeitos por ela atingidos. Mulheres que perdem seus filhos pelo extermínio ou pelo encarceramento, jovens negros que são espancados em abordagens, moradores que foram detidos arbitrariamente, coletivos comunitários como de mídia, de reivindicações de direitos ou de denúncia, que sofrem ameaças e perseguições para silenciarem-se. Temos que nos posicionar publicamente contra essas tentativas de deslegitimação das reivindicações e de invisibilidade de sofrimentos. Como, por exemplo, denunciarmos essas situações junto a organizações que atuam na proteção e na promoção de direitos humanos. Não nos limitarmos a intervenções de fornecimento de informações aos sujeitos dos programas institucionais nos quais estamos inseridos. Evitar, combater a individualização do acesso aos serviços que reforçam a perspectiva do apassivamento, mas trabalhar nos sujeitos que são alvo de nossas intervenções, a busca da construção de estratégias coletivas para o encaminhamento de suas demandas, de suas necessidades, condição necessária para tensionar os procedimentos e políticas institucionais. Aproximação e conhecimento dos movimentos sociais urbanos para identificar neles as formas de organização e de resistência que cotidianamente são desenvolvidas. Essa aproximação também nos possibilita aprender as disputas e contradições do processo de formulação e implementação das políticas sociais. Importante também socializarmos esses espaços de organização informações acerca das políticas em que atuamos, atribuindo transparência e visibilidade às situações de inexistência, oferta precária, violação de direitos. Acreditamos que essas perspectivas, essa síntese de perspectivas que a nossa profissão vem acumulando ao longo dos anos, essa síntese de perspectivas que nos aponta para uma intervenção profissional, que nos aponta para uma inserção política, já vêm sendo afirmadas por segmentos profissionais. Essas perspectivas que nos abrem a possibilidade, que nos fortalecem e que reforçam a nossa condição de sujeitos profissionais, no sentido de atuarmos para além das políticas institucionais, tensionando seus limites, denunciando a precariedade do acesso aos direitos e as estratégias de criminalização, de apassivamento, de controle dos trabalhadores. Essas perspectivas de intervenção
e de inserção política nos sintonizam com o universo das lutas, das resistências e das organizações desenvolvidas pelo conjunto das classes subalternas, sendo esta uma das condições centrais para darmos vitalidade ao nosso projeto profissional nesses tempos tão difíceis e tão desumanos. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, professora. Brilhante exposição, reflexões aí bastante instigantes. E passaremos a palavra agora para Leonardo Pérez. Então, eu já fui apresentado, eu sou da coordenação nacional desse movimento, do MLB. Sou morador de uma ocupação urbana aqui em Belo Horizonte, chamada Eliana Silva, que fica na região do Barreiro. E aqui vim fazer essa apresentação, que é baseada sobretudo na tese do nosso congresso, do 4º Congresso Nacional do MLB. O MLB é um movimento que atua hoje em 14 estados do país, que luta pela reforma urbana, né? O centro da nossa luta é a reforma urbana, e a gente tem como alavanca para essa luta, a luta das ocupações urbanas em especial. Pode passar? Aí é o seguinte, eu vou começar só contextualizando um pouquinho, acho que é um complemento também da fala da professora Maria Lúcia. Primeiro, assim, o Brasil precisa de uma reforma urbana, assim, a gente sabe que na década de 70 o Brasil se tornou urbano, né? Mais de 50% da população, desde a década de 50, já passava a morar nas grandes cidades, e o êxodo rural que aconteceu devido à falta de reforma agrária no país. Aí pode passar. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Hoje a situação é que 84%, esse dado é de 2011, eu acho que aumentou um pouquinho, vive nas grandes cidades. Então isso dá mais de 160 milhões de pessoas no país, com 200 milhões. Pode passar. E assim, primeiro, essa questão da luta da reforma urbana. Nós consideramos reforma urbana você readequar as cidades ao interesse da maioria, ou seja, da classe trabalhadora, do povo pobre. Porque concretamente as grandes cidades do Brasil, mesmo as que se dizem planejadas, que isso é uma falácia, por exemplo, Belo Horizonte foi planejado para 100 mil pessoas, né? Era para ser uma cidade maravilhosa e perfeita, a contorno, né? E o entorno dela, uns bairros proletários, show de bola, beleza, só tem que esquecer de combinar com lá de lá. Quem projetou esqueceu de combinar com os pobres, com os trabalhadores, com a vida, com a dinâmica da sociedade, e aí as coisas foram se desenvolvendo e hoje tem mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas. Então, essas cidades, elas não foram, esse processo de desenvolvimento delas, como a gente viu, e nesse último período a coisa fica mais clara ainda, elas passam a ser as cidades atendendo o interesse do grande capital, e não o interesse das pessoas. E o exemplo clássico disso é a ausência de metrô, as pessoas, os pobres sendo expulsos dia a dia para morar o mais longe possível, né? Inclusive expulso até das grandes cidades para ir morar nas regiões metropolitanas, ou sabe-se lá onde, né? O aumento da repressão, enfim, tem um conjunto de questões que estão colocadas, e nós consideramos que essa luta é extremamente atual. Quando o povo foi para as ruas em 2013, o conjunto, basicamente, das reivindicações das chamadas jornadas de junho, bem colocadas pela professora, a base disso era a reforma urbana, né? As pessoas geralmente não vão saber dizer isso, ou não vão associar isso com essa bandeira. E aí a gente cita ali as reformas de base do João Goulart, que eu acho que, inclusive, é um momento de reflexão muito importante, esse que nós estamos vivendo, que a gente está vivendo um golpe institucional no país, e um golpe que quer retroceder direitos, não é nada para melhorar a situação, essa mudança de governo, não é para melhorar a situação da classe trabalhadora, do povo, está começando aí já a ficar claro essa situação, mas na época, o João Goulart, o grande movimento de massa que tinha na década de 60, reivindicava as reformas de base.
Eu estou falando isso porque muita gente utiliza isso para dizer que isso é coisa do passado, década de 60 e tal. Só tem, gente, que tem uma coisa muito importante. No Brasil, nunca foi feita reforma estrutural. Isso é muito importante a gente ter claro. E se era importante fazer uma reforma urbana na década de 60, que a população era bem menor do que a de hoje, imagina nos dias atuais. Se tem coisa concreta, se tem coisa atual nesse país, é mexer nisso aí, é fazer as reformas estruturais. E aí muita gente pergunta, por que não deu certo o Brasil? Por que não mexeu nisso aí? Porque reforma estrutural significa mexer nos interesses das elites, dos ricos desse país, e enfrentar o grande capital. E isso nunca foi feito, porque o João Goulart foi derrubado essencialmente porque assinou o decreto para início da reforma agrária no país. Depois disso, veio um governo ditatorial que reprimiu violentamente o movimento social, justamente que reivindicava essas mudanças. Depois disso, o processo de redemocratização, nenhum governo mexeu profundamente nisso. Inclusive nem, infelizmente, um governo que passou do PT, que passou a governar a partir de 2003, teve alguns avanços, mas não mexeu efetivamente nesse problema. E aí a gente vai viver uma situação bastante caótica hoje. E assim, a política de habitação, também a gente tem uma herança nefasta, porque o processo, por exemplo, na época da ditadura militar, era uma política elitista de habitação, né, que foi feita pelo BNH, e inclusive com financiamento horrível. Aí pode passar, que aqui é mais uma pincelada. Aí a professora já colocou, né, o Movimento Nacional de Reforma Urbana, a Constituição, enfim, o Estatuto das Cidades, que é uma vitória dos movimentos, foi aprovado inclusive no final do governo Fernando Henrique, mas é uma vitória dos movimentos, que inclusive é a regulamentação do capítulo da política urbana da Constituição. E é um instrumento para a gente poder aplicar, só tem que aí que está o problema. Na hora da aplicação do Estatuto das Cidades, aí a coisa complica. Quem trabalhar aqui numa prefeitura já deve ter clareza disso. A década de 90, nós vivemos um processo um retrocesso muito grande, uma ausência quase completa de política de desenvolvimento urbano, as privatizações. Então, assim, todo mundo aqui acho que viveu esse processo, né, da entrega do patrimônio público, o crime lesa pátria que aconteceu, e teve consequências esse processo, que foi o aumento das favelas e a expulsão que eu estava falando das pessoas para morar longe. Então isso gerou uma situação caótica que no início dos anos 2000 a gente começa a viver já as consequências desse processo. Pode passar. A situação atual, que aí já está sofrendo um processo de mudanças, né? Mas digamos assim, houve um atendimento parcial das reivindicações dos movimentos de moradia a partir de 2003, porque criou-se o Conselho das Cidades, o Ministério das Cidades. Isso tudo é reivindicação dos movimentos sociais de muito tempo. O fórum lá atrás, quando criado o Fórum Nacional de Reforma Urbana, ele tinha como política impulsionar a criação de um ministério que tratasse especificamente dessas demandas da reforma urbana. Isso só foi atendido em 2003. As conferências das cidades, que inclusive a gente está vivendo um processo agora de nova conferência, os planos diretores participativos, que a gente estava falando do Estatuto das Cidades, uma previsão é ter os planos, né? E inclusive com ampla participação popular. Aí a gente vai vendo que não é bem assim que funciona. Mas a Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, enfim, pode passar aí. Mas mesmo com essa mudança, os resultados práticos são poucos, porque aí entra uma questão importante. Ainda predominam os interesses das grandes empreiteiras e da especulação imobiliária. E o déficit habitacional, esse de 6,9 milhões de moradias, e 5,88 é só nas grandes cidades. Isso teve uma alteração. Só tem que, inclusive, esse termo déficit habitacional, um termo até que está em discussão, inclusive nos próprios movimentos, porque ele é número. A Raquel Roni, que a professora Raquel Roni, inclusive, traz uma reflexão importante, que ela fala de necessidade habitacional, que vai muito além de déficit habitacional, né? Acho que talvez essa é a reflexão que a gente tem que fazer, porque se a gente for pegar em número qualitativo a necessidade de moradia no país, é muito mais alto que isso aí. E esses números ainda tem um problema, porque o Minha Casa Minha Vida,
que foi feito para poder, um projeto importante, mas que no fundamental atende mais os interesses das construtoras do que o interesse das famílias, mas é importante porque faz construção de moradia. Ele fez mais de 2 milhões de moradias. Agora, justamente por não ser um projeto que enfrenta o interesse das grandes empreiteiras, da especulação imobiliária, somado a essa situação que as cidades, as grandes cidades do país se tornaram fábrica de produzir sem teto, porque o processo é tão violento, e eu falo violento do ponto de vista da especulação imobiliária, que as pessoas acabam, mesmo as que conseguem ter moradia, no caso através de um programa habitacional e tal, por vários outros fatores que tem a ver com desemprego, tem a ver com a violência urbana, tem a ver com N outros fatores, elas acabam virando sem teto de novo. Porque não adianta só dar casa, você tem que ter um conjunto de medidas para poder garantir a permanência daquelas pessoas naquele lugar. De novo, a reflexão da reforma urbana. Se você não adequa o conjunto de serviços à vida que as pessoas têm, a moradia das pessoas, fica insuficiente. Ou seja, você precisa adequar a educação, você precisa adequar o acesso ao emprego, você precisa adequar o transporte, você precisa adequar o acesso à cultura, um monte de questões para poder você garantir as condições de moradia digna. Por isso que, se você olhar do ponto de vista qualitativo, a necessidade habitacional no país é bem maior do que os números indicam, e isso aí é um consenso, pelo menos no conjunto dos movimentos populares que lutam, que fazem enfrentamento cotidiano à situação que a gente está. E aí, eu falei dessa situação atual, que já não é tão atual mais, que a gente entra nessa situação aí, esse golpe que nós estamos vivendo no país. Nós não temos outro termo para poder nos referir ao que está acontecendo. Inclusive é uma quadrilha que está tomando o controle do país, não foi eleita, fez um impeachment, inclusive, inconstitucional, que não tem base, não houve crime nenhum da Dilma, mas a questão fundamental que a gente está colocando é, só nesses primeiros dias, né, de governo, já acabou o Ministério da Cultura de mulheres, porque é da cultura que está sendo muito falado, né? Mas o de mulheres, de igualdade racial, desenvolvimento agrário, uma sinalização clara das privatizações e reformas, como a reforma da Previdência que está por vir, revogação de portarias extremamente importantes, uma delas, do Minha Casa Minha Vida, entidades, porque no meio do Minha Casa Minha Vida, qual que é o grande problema dele que eu falei? O acesso a priorizar as construtoras. 99% dos recursos vai para isso, mas 1% ele vai para esse que era para ser o contrário. A reivindicação histórica dos movimentos é o contrário, que os recursos do Estado principal, em vez de ir para a construtora, fossem para os movimentos, porque os movimentos não vão priorizar lucro, vão priorizar a construção de moradia, inclusive com muito mais qualidade que as construtoras, e quem fala isso não é a gente só, o Ministério das Cidades comprovou isso. Se você pegar a qualidade de uma construção feita pelo movimento, e o mesmo recurso dado para a construtora, é muito pior. E todo mundo aqui já viu o caso de Minha Casa Minha Vida, que inunda, que está caindo, que tem problema, e aquilo não é deficiência só do programa, não, é porque as construtoras querem lucro, e para isso ela passa por cima de tudo, inclusive da necessidade das pessoas. Então, foi extinto, praticamente, assim, o Minha Casa Minha Vida entidades. Ainda está previsto, mas agora, segundo o Michel Temer, vai se readequar ao programa. Então, é uma coisa muito séria que está em curso. E falou que era por falta de recurso, mas ele é só 1% do recurso total. Então, não é por falta de recurso. É para atacar diretamente a experiência importante que os movimentos populares estão fazendo no país. Inclusive, nós, da MLB, temos vários Minha Casa Minha Vida entidades país afora, que a gente faz e mostra experiência prática desse processo de construção com recurso anterior para poder fazer a construção das moradias. Pode passar. E as primeiras declarações aí do ministro, né, desse ministro aí golpista, ele está falando de apostar nas parcerias público-privada, né? Ele fala, é preciso libertar as amarras ideológicas e a burocracia que dificulta a execução das obras. E uma relação tão preconceituosa que havia por parte do governo anterior entre o capital e a possibilidade de participar de programas sociais importantes. E aí é uma balela, porque inclusive ele nem conhece Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida ele é muito mais para atender o capital, igual eu falei, então não tem, assim, é um processo de desmonte mesmo das conquistas que estavam sendo realizadas. Pode passar. Enfim, pode passar aí, porque isso é mais uma pincelada e tal.
Outra coisa importante para a gente poder falar de direito à cidade é essa questão aqui, que é a dívida pública. A gente vive um verdadeiro processo de transferência de enormes recursos públicos para os bancos e rentistas no país. Isso é fundamental mexer nisso. Por quê? Porque a grande justificativa dos governos, quando a gente vai falar de reforma urbana, quando a gente vai falar de direito à cidade, quando a gente vai falar centralmente de construção de moradia, é que não tem dinheiro. Todo mundo aqui acho que já ouviu isso, não tem dinheiro. Gente, isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar um negócio desse. Nós não estamos falando de um país pobre, nós estamos falando dos países mais ricos do mundo. Agora, onde está o problema? Por que falta dinheiro lá na hora da ação social? Na hora que é para resolver o problema, não tem dinheiro. Um dos motivos, isso aqui não é a panaceia universal, mas isso aqui é um dos motivos concretos de não ter dinheiro para resolver altos problemas sociais no país. Aí, vamos lá. Pode passar aí, que aí a gente vai pegar o gráfico, que eu acho que é a questão central. Esse gráfico foi formulado pela Auditoria Cidadã da Dívida, que nós participamos também. E assim, a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma das pessoas que mais trabalha essa temática, ela já vem, e a auditoria já vem mostrando há alguns anos que a transferência de recursos para o grande capital é um negócio absurdo. Só isso aí de 2014, esses dados, a previsão que nesse ano chega a 50% do orçamento, que está amarelo ali, aquilo é quase metade do orçamento, isso é o orçamento completo do país, né, executado. 43% foi para pagar juros e amortização de uma dívida, que em vez de diminuir, aumenta. Então tem alguma coisa errada, né? E outra questão que é extremamente importante, não foi feita auditoria da dívida no país. Talvez um dos erros mais crassos da Dilma nesse último período, que acabou tendo consequências sérias com essa votação na Câmara e no Senado, é que chegou na mesa dela no início do ano a possibilidade de assinar a auditoria da dívida. Ela vetou. Isso foi um erro grave, porque se começa um processo de auditar a dívida, é saber se deve ou não. Isso é uma coisa, inclusive, que está prevista na Constituição, porque muitas vezes a gente vai falar de reforma estrutural, e isso está dentro do quadro das reformas estruturais, e a gente chamar de radical, de absurdo que a gente está falando. Mas isso que a gente está falando está previsto na lei, está na Constituição, é necessário fazer para saber se deve ou não. E pelos dados e pela experiência internacional mostra que se auditar vai provar que a maioria dos recursos já foi pago. Talvez o Brasil, o capital internacional que deve ao Brasil e não o contrário. E esses recursos, pode passar, é um montante muito grande de recursos, e quando a gente fica falando bilhões, as pessoas ficam meio subjetivas aqui. A gente fez um estudo que a gente está fazendo na cartilha para discutir com o povão esse negócio de dívida pública. É difícil você falar de dívida externa e interna, as pessoas até veem aquele negócio que o Lula falou erroneamente, que tinha pagado a dívida externa, isso não tem nem condição, esses absurdos que levaram a essa situação que a gente está hoje. E está ali, de janeiro a dezembro do ano passado, se pagou 958 bilhões de juros e amortizações. Essa fonte é da auditoria, que a fonte é o Ministério do Planejamento da Fazenda no país. Tem lá, esses dados estão no site. Então ali, isso é 262 bilhões por dia, mas só bilhões ainda fica subjetivo. Nós pegamos a experiência da MLB. A gente consegue construir, desde que não pague o terreno, E aí alguém pode me perguntar, mas como não paga o terreno? Que coisa absurda é essa que você está falando? Não é absurdo. Se você pegar o Estatuto das Cidades e aplicar na realidade, vamos fazer uma coisa, você pode aplicar um negócio chamado IPTU progressivo no tempo. Se aquele dono do terreno, o terreno está lá parado, vazio, não cumpre função social, você começa a taxar. E taxar enormemente. Se você pegar a situação no Brasil, a maioria dos terrenos vazios estão lá para especular. Esses terrenos, os chamados donos desses terrenos, devem mais imposto do que o valor do terreno. Sabe o que os prefeitos podiam fazer? Tomar. Não dá ainda cobrar do cara para pagar e esse recurso ser revertido para a construção de moradia. Podia, não ia gastar um centavo no terreno. Agora, esses prefeitos não fazem isso, porque a maioria está ligada ao grande capital. E isso é uma reflexão profunda que nós temos que fazer, porque teria como resolver. Aí, a nossa experiência é que com 40 mil reais você faz uma casa popular. Muito melhor que Minha Casa Minha Vida. Muito melhor.
Aí, nós dobramos o valor, porque, claro, precisa do trabalho técnico-social, que é fundamental, que a gente faz parcerias maravilhosas, e outros gastos, e a inflação aí, então a coisa aumentou, então nós dobramos, 80 mil, daria 32.500 casas com esse valor que é pago por dia de juros da dívida. Então, o problema não é falta de dinheiro, é para onde está indo o recurso, esse é o negócio, entendeu? E aí é o seguinte, outra coisa da prioridade, para a gente ver por que esse governo aí caiu. Porque, lembrando, teve manifestação, inclusive nós estamos, não sou antipetista, estamos juntos na luta e tal. Agora a questão é, a grande classe trabalhadora não foi para a rua. Por quê? Porque não reconhece o governo como seu. Porque ali, ó, só para comparar, de janeiro a junho, que pagou de dívida pública é mais que 12 anos de Bolsa Família. Então tem alguma coisa errada mesmo, entendeu? Aí por isso não foi para a rua. Entendeu? E acho que é uma questão muito séria, porque foi um erro grave. Em vez de governar para a classe trabalhadora, governou para a elite e deu a migalha para o pobre, porque no fundamental foi migalha que chegou para a classe trabalhadora. E a gente está falando isso porque nós temos que nos preparar. Nós não podemos aceitar o Temer, mas também não queremos aquilo que estava, não. Uma volta, por exemplo, da Dilma tem que ser para fazer governo popular, porque aliado com o PMDB, com essa quadrilha aí, quando veio a crise econômica, o que essa quadrilha fez? Passou a rasteira nela. E passou a rasteira em tudo que estava sendo construído. Então, é uma reflexão que a gente faz, evidentemente. A saída é pela esquerda, e a saída é enfrentar os ricos, não conciliar com eles. E aí, por aí a gente vê, porque isso aqui, gente, não é dito na Globo, não é dito em nenhum meio de comunicação, inclusive, esses fascistas que estão aí no poder estão justificando que tem que fazer uma reforma da Previdência, que vai tirar direito da classe trabalhadora por causa da dívida pública. Isso é um absurdo, falando que a Previdência dá prejuízo. Parte dos recursos da Previdência vai para pagar juros para banqueiro também, por isso que ela fica quebrando. Então, enfim, tem um monte de coisa importante que precisa se refletir. Pode passar. E o seguinte, quanto tempo tem? Tá, então vamos lá, porque eu estou no 2 ainda, chega no 6. Objetivos da reforma urbana. Se estiver ruim, vocês falam também que a gente para. Tem 20 então, pronto. E é o seguinte, a gente tem alguns objetivos do que a gente chama também dessa reforma urbana popular, que garantir condições de vida, que a gente falou, né? Acesso a moradia, emprego, alimentação, saúde, enfim, por aí vai. Democratizar a propriedade da terra, pondo fim às grandes propriedades ociosas, e aí eu acabei de falar que tem exemplo, muito exemplo no país, e esse mito aí, coitado do dono da terra. Foda, né? Desculpa o termo aqui, mas isso aí, esses donos, os caras grilaram terra, a maioria de terra não é grilada, entendeu? Tem um monte de exemplo que prova isso, estudos e mais estudos que provam que são terra grilada no campo e na cidade. Pode passar. Garantir a função social da propriedade, priorizando o interesse coletivo da população sobre qualquer interesse individual. Tem que estar o interesse coletivo na frente, isso não é aplicado no país. Destinar imóvel vazio para fim de moradia popular, e a gente tem uns números aí que eu vou mostrar. O que significa esse negócio de imóvel que está vazio também? Por exemplo, centros da cidade, está cheio, prédio, um monte de coisa vazia. Será que dá para usar isso para moradia? Nós achamos que dá. Vamos lá, implementar a tarifa social de serviço público essencial, como água, acesso à água, coleta de esgoto, energia elétrica, pode passar. Investir em obras de infraestrutura urbana, né, para visar a integração da cidade, acabando com essa divisão entre cidade dos ricos, Belvedere, e tem um povão lá nas periferias. Então você precisa equalizar esse troço. Priorizar o transporte público, a maioria das condições de mobilidade urbana, pode passar, que é tudo coisa que a gente acaba já falando. Garantia de uma gestão democrática e controle social da cidade, com forma de planejar, produzir e governar coletivamente o espaço urbano. Isso aí só que eu queria dar uma pincelada. Que é o seguinte, desculpa o termo aqui, mas essa merda de democracia que a gente vive hoje no país, não tem jeito. Esse negócio de você votou, aí o prefeito, os vereadores decidem o orçamento todo, dá uma migalhazinha para você discutir, orçamento participativo e acabou. Se a gente não mudar isso, não tem jeito. A população tem que decidir onde vai investir. Coloca em discussão com a população, se vai pagar juros para banqueiro ou se vai investir em educação, saúde e moradia. Quem que vai decidir? E por que não é feito? E por que a gente aceita hoje
Gente, depois da jornada de junho, ficou claro uma coisa no país: o povo tem que decidir as coisas, nós temos que entrar nesse problema. Esse negócio de democracia, que você vota 4 anos depois, e outros caras fazem campanha e não falam o que eles vão implementar. A campanha fala exatamente o contrário. Ele fala um monte de coisa legal. Que candidato fala contra a moradia? Qual? Mas eles são contra, a maioria deles. Qual que fala contra a educação, contra a saúde? Nenhum, mas na prática são contra. E isso não é debatido. Então, se não mexer nisso, se não tiver controle social sobre as coisas, não tem como mudar. Os caras ficam lá, uma máfia, um grupo, e decide tudo, faz tudo. E a gente aceita, e quem não aceitar e se revoltar contra isso, foi bem colocado pela professora aqui. Quem não aceita esse tipo de gestão, quem se revolta contra isso, como é que é tratado? Como é que é a situação? É democrático? É democracia mesmo que a gente vive, sendo que os recursos, que é o que define as coisas, é uma minoria que decide, e essa minoria se enriquece, inclusive, com recurso público, porque é isso que acontece. Como é que faz? Então, acho que isso é uma reflexão para nós hoje muito importante, muito importante. As construtoras mandam e desmandam, o grande capital manda e desmanda nas cidades, e não é o povo que decide, a gente vota, ponto. Entendeu? Ainda, né? Porque do jeito que está aí, o biônico aí não precisa nem de votar mais não. Dá golpe e acabou. As práticas de autogestão, que a gente deu exemplo, do Minha Casa Minha Vida Entidades, ele é um exemplo. Agora, existem muitas possibilidades de recurso público ser usado por associações, por grupos, por movimentos, inclusive com capacitação para poder fazer a gestão dos espaços, a gestão da construção, a gestão, enfim, tem muita possibilidade de produzir a cidade de forma social. Pode passar. E o básico, né? Preservar e recuperar o patrimônio histórico, artístico, cultural, ambiental, né? Isso acho que é tudo a ver com reforma urbana, com o tipo de reforma urbana popular que a gente defende. Enfim, pode passar. As características dessa reforma urbana, rapidamente. Democratizar a propriedade da terra, a gente colocou, e aí esse embate aí com a especulação imobiliária. O exemplo da Copa do Mundo, que foi bem colocado, em Olimpíadas, né, que 250 mil famílias aí, né, são sendo expulsas. É um processo contínuo que está acontecendo até hoje. Inclusive, o efeito Copa do Mundo até hoje está com muita força ainda nas grandes cidades. Pode passar. O Estatuto das Cidades, igual eu falei, né? O plano diretor e o IPTU progressivo no tempo, que pode ser aplicado. Pode passar. Existem bons terrenos. Isso aí é um exemplo de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Deve ter gente aqui também que trabalha na prefeitura e tal. Já deve ter visto. O PLIS, que é esse plano de habitação de interesse social, se não me falha, de 2009, a prefeitura divulgou isso, aí depois eu acho que eles viram vacilo que eles deram e tiraram isso do ar. Mas a Escola de Arquitetura da FMG e nós temos esse dado aí, não vamos deixar de falar ele não. Isso é estudo da prefeitura, não é nosso não. Tem terreno em BH, Belo Horizonte só, estou falando de região metropolitana, só de BH, para assentar 330 mil famílias. Só tem que o déficit oficial que a prefeitura fala é até um pouquinho menor que isso aí, que esse aí é o que eles falavam antes. Eles disseram que construíram moradia, agora diminuiu. Eles estão falando 58 mil. Tudo bem, 60 mil famílias aí que é o déficit. Então a gente tem condição de assentar, se eu não sou ruim de matemática, 6 vezes o número de famílias, o déficit. Então, qual que é o discurso dos governos? Não tem bom terreno. Esse é o problema. Isso é uma mentira, só falácia. Inclusive, esse negócio que só pode ser construída moradia no terrenão. Por quê? Porque a construtora adora os terrenão. Porque ali ela tem lucro estratosférico. Por isso que é muito bom. Agora no terreninho dá para construir também. E não precisa da construtora para fazer os terreninhos, que tem um monte de terreninho por aí, não é do seu Zé da esquina não, os terreninhos para especulação. Pode ser usado tranquilamente para construção de moradia. E se considerar uma pesquisa séria, talvez vai dar até mais do que esses números que estão aí. Mas nós estamos baseando no número oficial, não é número do movimento não. Pode passar. E esse mudar a forma de produzir moradia. Essa capacitação para autogestão é um negócio muito importante, que é o seguinte: permite o movimento fazer muito. E ele faz moradia, mas faz outras coisas. Por exemplo, na ocupação que a gente mora, a gente faz um processo de autogestão
sem recurso público, porque o Estado se negou a fazer, de uma creche comunitária. E a gente está construindo, a creche está fazendo, ela funciona, atende 20 crianças, a gente está reformando, vai atender 40, vai chegar a 70 crianças no espaço com organização completa do movimento. Se tivesse recurso do Estado para fazer, quanto que não poderia fazer a mais? E quanto por aí não dá para se fazer? Então, acho que isso é uma reflexão muito importante. Não é substituir o Estado, não. É a gente pegar os recursos e fazer muitas coisas que o movimento faz melhor, que as pessoas que vivem a contradição fazem muito melhor que o Estado. Isso aí é uma realidade. Pode passar. Isso aí, gente, é um negócio muito importante que a legislação do país não tem mais, que é a propriedade coletiva social da moradia. Você já deve ter visto um monte de gente, inclusive, às vezes nós mesmos, criticar o pobre que ganhou uma casa lá, um apartamento, Minha Casa Minha Vida, foi lá e vendeu. Isso acontece, fez a ocupação, um terreno e vende o terreno. Isso acontece. Agora, enquanto a especulação imobiliária continuar mandando, inclusive na terra, vai continuar acontecendo. Porque a reprodução da cabeça do grande vai para o pequeno. Nós estamos um país capitalista. E a questão ideológica, não nos esqueçamos, a classe que domina, ela impõe o jeito de pensar para o resto da sociedade toda. E, inclusive, o pobre vai querer o quê? Ficar rico. Esse que é o sonho da população, ficar rico. Não é isso? É ter posse, ter propriedade, ter coisa. Então o cara tem um terreninho, não tem nada na vida. Ele tem um terreninho, opa, é a hora de eu ter um dinheirinho. Aí ele vende, vai morar de aluguel e se lasca depois e volta em grossa fila do sem teto de novo. Esse processo é um processo de reprodução que vem de cima. Não vai mudar se não começar a medida para enfrentar isso. Uma é isso aí, ó, que é você fazer propriedade social. Terreno que foi conquistado com luta, por exemplo, não pode vender. As pessoas têm direito a morar. Aí você freia o mercado imobiliário, porque ele não pode comprar aquilo ali. Não tem jeito, é impossível dele comprar pela legislação. Apartamentos do Minha Casa Minha Vida, apartamentos de programas sociais, são de uso coletivo, de uso da família por geração em geração. O filho do filho, pode continuar usando. Agora, não pode vender. Isso não é feito no país, inclusive foi acabado, porque aqui em Belo Horizonte tem um bairro assim, o bairro Concórdia, que a gente chama de aforamento esse processo. É assim até hoje, só tem que, como não existe legislação que segura isso, a coisa está começando a afrouxar e tal, e vai para o saco. Então assim, tem medidas que precisa mexer nisso, e não se mexe para quê? Para garantir o rico continuar, o grande capital continuar mandando. São medidas que existem, tem jeito. E outra, gente, de novo, antes que alguém me chame de radical, tudo que eu estou falando aqui é dentro da legislação. Quando for a revolução, aí vai ser coisa muito mais radical do que essas coisas que eu estou falando. Eu estou falando aqui dentro da legislação brasileira, da Constituição atual. São medidas que podem ser feitas para golpear quem tem que ser golpeado mesmo, que são os ricos nesse país. Nós estamos 500 anos que os ricos mandam e desmandam, faz o que quer. Está na hora do povo fazer o que quer. Só tem que mexer nessas coisas, e não vai mexer sem coragem para enfrentar, sem determinação, sem vontade política, principalmente, para fazer, porque falta isso, muito isso. O conchavo com os ricos aí, a coisa não anda. Pode passar. Controle do preço dos aluguéis, outra coisa também central. Se ficar o mercado aí mandando e desmandando nisso, adeus. E outra, a gente tem uma visão muito fraca do que é esse negócio de aluguel. Porque vários países do mundo implementam, nesse Bolsa Moradia não, viu? Esse negócio de Bolsa Moradia, isso é ridículo, esse Bolsa Aluguel. Estou falando de aluguel social. Os governos podem, esses terrenos que a gente falou, esses prédios vazios, os prefeitos, os governadores, o próprio governo federal podia se apropriar desses espaços e utilizá-los para moradia, para diminuir o déficit habitacional. As pessoas pagam um aluguel de 1% do que ganham, 2%, que ela paga R$20 por mês para morar, e ele tem direito a morar 40 anos lá, assim. Você consegue, não é só construir moradia, usar o que está pronto também, é forma de combater o déficit habitacional. Só tem que isso também não é implementado, óbvio, porque, de novo, fica até repetitivo, não é? De novo, o interesse do grande capital é que manda e desmanda, e aí não mexe nisso. Mas solução tem muita solução viável, concreta para resolver esses problemas. Pode passar. E aí, essa é a parte do movimento, né? Que é a preparação das lutas urbanas, das ocupações e tal, que
Não vou falar muito disso hoje. Pode passar. Rapidão. E essa questão do crescimento da repressão, que acho que a professora colocou muito bem, eu só queria pincelar umas questõezinhas. Despejo no país, as chamadas reintegração de posse. Muitas. E a questão é, qual que é as coisas absurdas? Estão começando a acontecer sem ordem judicial, sem ordem de reintegração de posse. Exemplo, os estudantes lá em São Paulo, estou falando ocupação no geral. Estudantes em São Paulo ocupando o Centro Paula Souza foram reintegrados sem ordem de reintegração de posse. A polícia chegou lá e pá. Só tem que isso não é um problema, só os estudantes, às vezes a repercussão é até um pouco maior. Todo dia, eu sou capaz de dizer o seguinte, toda semana, em Minas Gerais, em especial na região metropolitana de Belo Horizonte, acontece um despejo que a gente nem fica sabendo. São famílias, porque essa fábrica de produzir sem teto tem ocupação, gente, toda semana. Tem alguns dados oficiais que dizem que em São Paulo, a cada 7 dias surge uma nova favela. Isso é um processo que é inevitável, acontece. E muitas vezes a gente fica sabendo quando as pessoas que foram despejadas pela polícia ilegalmente, pela guarda municipal, chega lá, vai conversar com o povão não conhece direito, né? O direito, aí fala, nós invadimos aqui, estamos aqui, e aí, mas quem que é? Cadê o movimento? Aí identifica que não tem movimento, os caras vão lá e despejam na hora, tira todo mundo. Às vezes, comunidades que estão lá, começou uma construçãozinha, uma autoconstrução, estão lá 1 mês, 2 meses, o poder público fica sabendo, vai lá, despeja sem ordem, acabou, e às vezes as pessoas nem procuram, porque elas nem sabem que tinha direito, que depois que você ocupou, eu odeio esse negócio de flagrante, porque a gente não está cometendo crime nenhum. Então, mas se a polícia não chegou na hora, um abraço, tem que ir lá para a justiça, o juiz vai ter que determinar o que vai fazer. E outra, considerar a função social da propriedade, que isso é abolido, né? Isso é desconsiderável. Então, é muito despejo que vem acontecendo de forma ilegal. E a gente tem vários casos que a gente já denunciou ao Ministério Público, através da Defensoria Pública, inclusive no Estado, aqui tem vários processos de acompanhamento que a gente faz desse jeito, de despejos que são feitos de forma totalmente ilegal. E a gente tem uns exemplos muito cabulosos aqui em Belo Horizonte, para ir finalizando, porque tem 5 minutos, que foi, por exemplo, a comunidade que eu moro hoje, ela é fruto no primeiro processo de um despejo extremamente violento. Em 2002, a Eliana Silva, a gente foi feita a ocupação em abril, em maio, exatamente 2 dias antes do Dia das Mães, juntou 400 policiais, cavalaria, cachorro. Foi a primeira vez que usou esse tanque blindado da Polícia Militar chamado Caveirão, que já usa no Rio de Janeiro para invadir favela. Primeira vez que usou contra o movimento social em Belo Horizonte. Foi na ocupação Eliana Silva em 2012 e nós fomos despejados. A professora falou da dor das famílias, é um negócio absurdo. Foi todo mundo para o olho da rua. Não deram alternativa nenhuma. Aí, como tinha um movimento organizado, que é o nosso, a gente se juntou, preparou as famílias 3 meses e ocupou de novo. E agora nós estamos lá até hoje, já tem 4 anos que nós estamos lá. E ocupamos, estamos fazendo creche, e agora também não vão sair de lá não. Mas foi um negócio extremamente violento. E a gente estima que 30% das famílias que estavam, a gente perdeu, não sabe nem para onde foi. Para criminalidade, sei lá, foram para o interior, sei para onde foram. Nós perdemos 30% dessas famílias que não sabemos para onde foi até hoje, fruto de um despejo. E a gente acredita que essas coisas são piores em processos maiores de despejo. Hoje está acontecendo um despejo em Ariadnópolis, na região do Campo do Meio, do MST. As famílias do MST, são 600 famílias, já foram despejadas um monte de vezes, estão sendo despejadas de novo. Outra, a polícia agiu de forma ilegal, chegou de madrugada, chegou assim, esperou as pessoas saírem para a colheita do café, chegou, cercou a comunidade, descongelou a região toda e está destruindo os barracos, despejando, detonando a construção das pessoas e a vida das pessoas. Então isso acontece muito. Inclusive sobre isso, essa tentativa de criminalização, ela não é uma tentativa, é uma ação concreta. As polícias militares, resquício aí de não ter sido punido nenhum desses torturadores da época da ditadura, as polícias militares agem de forma extremamente preconceituosa com os movimentos. E é um absurdo. Essas comunidades de ocupações, por exemplo, aqui na região metropolitana, nós temos um exemplo que é as ocupações da região da Isidora, aqui em Belo Horizonte, que são 3 grandes ocupações, é a divisa de Belo Horizonte com Santa Luzia. Tem um universo de 8.000 famílias. Família consolidada lá tem umas 4.000 pelo menos. A polícia lá age
como se estivesse tratando com bicho. Aliás, nem com bicho mais, porque a gente já avançou, né, de direitos, inclusive dos próprios animais hoje no país. Mas a questão é, trata as pessoas assim, é um absurdo que acontece nessas ocupações. Todo dia tem casos de repressão e pesada sobre os trabalhadores desses lugares. E isso também não é falado. Inclusive está em curso um novo Pinheirinho aqui, porque essas ocupações da Isidora não avançou o processo de negociação, estão se mexendo, enfim, o Supremo suspendeu a ordem de reintegração, mas o Estado tinha que comprovar que tem capacidade para fazer o despejo sem morrer gente. Aí, segundo o Estado, comprovou isso, e agora está para o Tribunal de Justiça decidir. Então está em curso um processo que, se for feito, vai ser um massacre, estilo Pinheirinho. Está em curso isso acontecer aqui do nosso lado, e é isso. Então, acabou meu tempo. Só passando aí para poder encerrar, nós temos uma perspectiva que não vai dar muito para poder falar, que não só a gente acredita na reforma urbana dentro dos marcos institucionais. Por quê? Porque a gente acha, pode passar aí, que dentro dos marcos institucionais dificilmente vai ter reforma urbana no país. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura no país que essa burguesia brasileira, ela é altamente dependente do capital externo. E outra questão, por ser submetida a isso, ela ganha dinheiro e fica rica mantendo a desigualdade do país do jeito que está. Então ela não tem interesse nenhum, essas classes dominantes, de fazer mudança. Eu estou falando isso porque a reforma urbana foi feita na Europa, por exemplo. Não sei se as pessoas aqui leram, só a última coisa que eu quero falar, tem um livro do Frederick Engels que chama A Situação das Classes Trabalhadoras na Inglaterra. É um livro maravilhoso. E ele fala da situação das classes trabalhadoras na metade do século XIX, em Londres, Manchester, em várias cidades da Inglaterra. Se você pegar a descrição do que ele coloca, são as favelas do século XX e XXI aqui na América Latina. Se você for nessas cidades hoje, você vai ver que não existe mais essa situação de vida, embora foi feita uma reforma urbana questionável lá, porque se expulsou também pobre do lugar. Mas a questão mexeu-se na estrutura, e não só na Inglaterra, mas na Europa inteira foi feita dentro dos marcos do capitalismo. Mas tinha uma situação concreta, a União Soviética do lado. Ou eles melhoravam a vida da situação da classe trabalhadora, ou seja, davam os anel, ou perdiam os dedos. Aí fizeram. Aqui na América Latina, dificilmente essa burguesia vai tomar esse caminho. Por isso nós acreditamos que nós precisamos avançar também para superar o sistema, e nós chamamos isso de socialismo. Aí tem todo um debate hoje teórico, e que eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas a questão e que não cabe só o movimento que luta pelo direito à cidade. Tem outras contradições que precisam ser feitas, inclusive a classe trabalhadora organizada, enquanto classe, ela pode ser protagonista dessas mudanças no nosso modo de ver. No mais, é isso aí. Obrigado aí. Obrigada, Leonardo, grande militante aí da questão urbana, né? Do MLB, Movimento de Lutas pelos Bairros, Vilas e Favelas.